Após a devida constatação de condução do veículo sob o efeito de álcool, será lavrado o auto de infração e adotadas as providências de ou pegar o camarada dirigindo alcoolizado. Constatação de condução do veículo sob efeito de álcool. Aqui não falou a quantidade. Será lavrado o auto de infração de trânsito, AIT, isso aqui chama AIT. E adotadas as providências de... Olha, isso aqui está diretamente relacionado ao momento da abordagem. Perceba, lavrado o auto de infração de trânsito. O agente de trânsito abordou, por meio do teste do etilômetro, constatou que a pessoa estava sob efeito de álcool e aí lavrou o auto de infração de trânsito. Nesse mesmo momento, ele precisa de adotar outras posturas, porque ele não pode deixar o camarada sair dali dirigindo esse veículo. Confere. Aí ele vai apreender o veículo? Não. Nem existe mais apreensão de veículo. Aí ele vai remover o veículo para o pátio? Não necessariamente. Só se o condutor, embriagado ali, não conseguir arranjar alguém para retirar esse veículo. Aí, então, qual vai ser o procedimento? Ele vai reter o veículo. O veículo está aqui, ele não sai daqui com você dirigindo, não. Arranja alguém são e habilitado para poder retirar. Como é que chama essa postura do agente? O seu veículo está aqui, ele está aqui, está retido. Isso é uma medida administrativa. Onde está isso? Aqui, medidas administrativas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então ele vai lavrar o auto de infração, que o pessoal chama de multa, ainda não é a multa, mas já o pessoal conhece como multa, e vai adotar medidas administrativas, nesse caso a retenção do veículo e o recolhimento da habilitação do condutor bebum. Letra C aqui é a resposta. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Marque a alternativa correta sobre a realização de testes de alcoolemia. O etilômetro, aquele aparelhinho que o pessoal chama de bafômetro, mede a quantidade de álcool pelo ar expelido dos pulmões. Exatamente, é o ar que vem dos pulmões. Por isso que a pessoa tem que encher o peito e aí soprar. Se ele soprar só o ar que está aqui nas bochechas, aí não vale, tá? Não está valendo. Então aqui está certinho, está pedindo para marcar correta, essa aqui é correta. Vamos ver se tem alguma outra correta? É obrigatória a realização de teste de alcoolemia quando há vítimas fatais em acidentes de trânsito. É verdade. Se teve vítima fatal, tem que fazer o teste de alcoolemia. Letra B também é verdadeira. Bom, Ronaldo, se tem duas verdadeiras, certamente a resposta será todas, Porque não pode ter mais de uma resposta, mais de uma alternativa correta. Realmente. Mas vamos analisar a letra C aqui ainda. O condutor que negar-se a fazer o teste de alcoolemia será autuado pela sua conduta de recusa. Sim, hoje em dia existe uma punição específica e similar, ao dirigir embriagado, para aquele que se recusa. Olha, se ele vai tomar uma multa de R$3.000 estando dirigindo embriagado, ao recusar-se de fazer o teste, ele vai tomar a mesma multa de R$3.000, o mesmo valor, Não é a mesma punição, porque a conduta aqui é outra. Ele recusou-se a fazer o teste. Então, se ele se recusar, é um direito dele, pode falar, não quero fazer, vou recusar. É uma infração de trânsito específica e a punição, ou as punições são as mesmas que para aquele que estava dirigindo embriagado. Então não tem jeito de fugir não, tá? Letra C também é verdadeira, realmente D é a resposta, todas. Dica, 80 a 90% das vezes que na letra D estiver escrito todas, essa será a resposta. É considerado crime de trânsito. Crime, hein? Não é infração somente não, crime. Dirigir com a CNH cassada ou com o direito de dirigir suspenso, gerando perigo de dano. É um crime de trânsito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, isso aqui é um crime. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Também é um crime. Deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro. Também é crime. Então, todos os três casos aqui, letra D a resposta, todas. E dica, 80 a 90% das vezes, na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta. Quando o motorista estacionar junto a hidrantes de incêndio identificados por sinalização, ele será punido com o quê? Multa. Bom, se ele estacionou junto ao hidrante, esse hidrante é sinalizado, está escrito ali, isso é hidrante, moço, não estaciona aqui não. Ele vai estaciona, ele está cometendo uma infração de trânsito. Se ele comete uma infração de trânsito, ele tem que ser punido com multa. Confere? Então pode ser a letra A a resposta. Ele vai ser punido com retenção do veículo e multa. A retenção
manter o veículo no local onde ele está até que a irregularidade possa ser resolvida, sanada. Qual que é o problema e qual que é a irregularidade? O veículo está estacionado onde não deveria. Aí o agente de trânsito vai autuar, né, que isso aí vai virar uma multa, e vai reter o veículo. Esse veículo fica aqui até se resolver o problema. Como é que ele vai resolver? A forma de resolver é retirar o veículo dali. Confere? Então não é retenção, está fora, letra B eliminada. Seria então a remoção do veículo e multa? Bom, a multa nós já vimos que dá. Remoção pode acontecer. Se o condutor não estiver próximo ao veículo para poder retirar, o agente chegou, viu que o veículo está ali junto ao hidrante, vai lavrar o auto de infração e aquilo vai virar uma multa. Aí ele vira para o condutor e fala assim, retira o veículo. Se estiver ali, pronto, retira. Se ele não tiver, aí o agente de trânsito deve sim promover a remoção do veículo, chamar o guincho e retirar o veículo dali. Só que aqui tem alguns problemas. Perceba que o examinador aqui disse, será punido com punição. A remoção do veículo não é uma punição. Tá? Nós temos, muitas vezes eu uso o termo punição e o próprio cidadão entende como punição, porque uma vez que chamou o guincho e levou para o pátio, ele vai morrer ali, ó, do guincho, né? Quando eu falo morrer, vai gastar, né, com o guincho, a remoção, vai gastar com a diária, então de certa forma ele acaba sendo punido. Mas se a gente for olhar tecnicamente, não é uma punição, porque o agente de trânsito não tem autoridade para punir. O agente de trânsito, nem multar ele multa, ele preenche ali a autuação e manda para a autoridade de trânsito punir, que é aplicar a multa e outras penalidades cabíveis, caso seja, ou se for o caso. Mas o agente não pode punir, não tem essa capacidade de punir. Então falar que a remoção é uma punição, tecnicamente é incorreto. Mas o examinador aqui entende que a remoção é uma punição. Ele acaba classificando as punições como medidas administrativas e penalidades. Uma multa, por exemplo, é uma penalidade. A remoção do veículo é uma medida administrativa. E o agente de trânsito, o agente fiscalizador, tem competência para aplicar a medida administrativa. Apesar, repito, de não ser tecnicamente considerado uma punição. Para fins de avaliação e exame do Detran, considera-se, ou pelo menos tem considerado, as medidas administrativas como punição. Então nós vamos ficar aqui com a letra C. A apreensão de CNH não é mesmo, porque nem existe apreensão de CNH. Então a letra D está fora, ok? Diante da placa R29, você entende que placa R29, precisa decorar o código? Não precisa, é só fazer uma referência. Isso é o código referência dessa placa lá no Manual Técnico de Sinalização. Antigamente, as provas não vinham com a imagem da placa. Aí o aluno precisava pegar uma tabela, pegar esse código lá na tabela, olhar. Hoje não precisa de nada disso. Então dá para fazer a pergunta aqui sem usar o código, porque já tem a placa do lado. Mas enfim, não se assustem com esse código. Não precisa decorar isso, ok? Então, diante dessa placa R29, que é essa placa aqui, você entende que é o quê? Então, eu estou vendo aqui um pedestre aparentemente caminhando e tem um corte, uma tarja cortando. Essa tarja cortando, ela proíbe algo. Então, proíbe pedestre, mesmo que a pessoa não tenha estudado ali o significado das placas, está vendo como é que já dá para compreender? Um pedestre caminhando ou transitando, ele é proibido. Então, é proibido o trânsito de pedestres? Vamos ver se tem essa alternativa aqui, ó. Alternativa A, proibido o trânsito de pedestres, olha só. A alternativa B, proibido realizar a operação de ultrapassagem. Que ultrapassagem? Nada a ver, né? Proibido andar de faixa de rolamento? Não, o pedestre também não vai andar por faixa de rolamento, não. Uma área para travessia de pedestre, quer dizer que aqui é uma área exclusiva? Se fosse, não teria aqui a tarja cortando, proibindo, mas também não é. Também tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês em relação a essa sinalização lá no Manual Técnico de Sinalização. Quer ver? Então vem comigo. Aqui está, é um sinal que é proibido o trânsito de pedestres, está aqui, olha o código de referência dele, tá vendo? Isso aqui eu copiei de dentro do Manual Técnico de Sinalização. Tá aqui a placa bonitinha, nem está em resolução tão boa assim, tá? Eu copiei lá do manual, ela já estava ruim assim. Qual o significado? Assinala ao pedestre a proibição de transitar na via ou área com restrição. Agora presta atenção nessa última informação aqui, ó. Princípios de utilização. O sinal R29, essa placa, deve ser utilizado para proibir a entrada ou passagem, vejam bem, entrada ou passagem de pedestre em uma área ou via, quando se verificar que isso pode ser prejudicial à sua segurança e à do trânsito em geral. Agora vejam, o sinal R29 tem validade a partir da onde? Do ponto onde é colocada a placa. Antes da placa, vale, por exemplo, às vezes a pessoa vê uma placa dessa lá no meio da rua, no meio de uma
Quando eu falo no meio da rua, não é no meio do trânsito, não, né? Então, o princípio e o final da rua. Então, ali no meio, né, entre o princípio e o final, você encontra uma placa dessa. É claro que até chegar nela, o pedestre não sabia que era proibido transitar por ali. Então, a partir dali, não pode transitar, tá? É a partir do ponto onde a placa se encontrar. E isso é uma pergunta que pode cair na sua prova. Voltando, então, à nossa questãozinha. Resposta já foi dada. Alternativa A. A placa A14 adverte que você vai encontrar esse código da placa, que não precisa preocupar com isso, tá? Antigamente aparecia só o código, não aparecia a placa assim na questão, igual está aparecendo agora. Aí a pessoa tinha que pegar o código, ir lá numa tabela, ver que sinalização é aquela. Na verdade, não precisaria nem ter aqui esse código, né? Dá para fazer a pergunta sem ter o código. Mas só para você saber que esse código refere-se a essa placa. Não precisa decorar esse código, saber nada dele, tá bom? Deixa aqui, então, olhou a placa aqui, beleza. Aqui está divertindo que você vai encontrar o quê? De fato, ela está divertindo, né? Porque ela é uma placa de advertência. Você vai encontrar o quê? O que tem desenhado dentro dessa placa aqui? É um semáforo, não é? Vamos ver, um estreitamento de pista? Claro que não. É um canteiro de obras? Não. Um cruzamento? Vai ter um cruzamento. Não necessariamente um cruzamento, porque o semáforo não é colocado só onde tem cruzamento, né? Vamos lá, aqui também não. Um semáforo à frente. Eita, semáforo, não tem nem como errar uma questão dessa. Resposta D. Mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, muitas vezes a pergunta ela não se limita a perguntar o que você vai encontrar, às vezes ela pergunta o que significa e coisas em torno daquilo ali. Então eu preparei um material retirado lá do Manual Técnico de Sinalização que eu quero te mostrar. Vem comigo. Aqui está, esse é o tipo de sinalização que serve para controle de tráfego e o sinal é semáforo à frente, é o significado da placa, ou o código, referência dele aqui, tá vendo? O significado é, o sinal A14 adverte o condutor do veículo a existência adiante de uma sinalização semafórica de regulamentação. Olha o perigo aqui. Se na sua prova tivesse perguntado do jeito que caiu lá a questão, que eu mostrei agora para vocês, tivesse caído desse jeito aqui, você marcaria que é verdade? Sem ver aqui agora que eu estou te mostrando? Porque você está vendo que é uma placa de advertência. E quando você vê aqui, ó, regulamentação, já bate aquela dúvida. E aí, é ou não é? É. Porque aqui, por enquanto, é só a placa que está te alertando sobre o que você vai encontrar à frente. O que você vai encontrar lá na frente? Ó, existência adiante. Você vai encontrar lá na frente o quê? Uma sinalização semafórica de regulamentação. Oh, Arnaldo, mas existe sinalização semafórica de advertência? Existe. Aí é que está. Então, aqui está tudo certinho. Você vai encontrar lá na frente uma sinalização semafórica de regulamentação. Cuidado para não se confundir só pelo fato disso está sendo alertado por uma placa de advertência, tá? E aqui ainda diz, ó, deve ser utilizado quando existir semáforo adiante, em situações de difícil percepção, assim, corre o risco do condutor ali, olhando outras coisas, não vê o semáforo, aí eles colocam a placa avisando, o que possa comprometer a segurança dos usuários da via, tais como, aí entra, não vamos entrar no mérito. Voltando lá então à nossa questão, resposta D, já dada aí para vocês. A placa R2 regulamenta o quê? Bom, ela tem que regulamentar mesmo, né? Porque ela é uma placa de regulamentação, óbvio. Precisa decorar o código da placa, Ronaldo? Não precisa. Aqui tem o código só para fazer referência, mas você não precisa saber decorar ou guardar esse código, não, porque a placa vai aparecer lá para você conforme está aparecendo aqui. Ela regulamenta o quê? Alfândega? Não, absolutamente não. Não é alfândega. Tem placa de alfândega? Tem. Ela é formato circular assim e tem um traço no meio só. É isso. Parada obrigatória? Não, a parada obrigatória você já sabe, aquela placa octogonal, ela tem 8 lados, né? Vermelhinho escrito pare. Não é de parada obrigatória. É de D a preferência? Sim, essa é a resposta, letra C. Seria de parada obrigatória à frente? Existe essa placa, parada obrigatória à frente? Existe. É a de pare, só que de advertência, aquela amarelinha, ela vem escrito pare. Qual que é a diferença, Arnaldo, da placa de parada ou de pare? De advertência para de regulamentação, que essa aqui é de regulamentação. É que a de advertência ela não te obriga a imobilizar o veículo imediatamente, já está te alertando que a frente será uma parada. Enquanto a de parada obrigatória, no instante, no momento da placa, você tem que imobilizar totalmente o veículo, ok? Resposta C. A sinalização semafórica ilustrada na imagem significa o quê? Semafórica. Isso aqui é sinalização semafórica? É, para quem acha que sinalização semafórica é só aquela padrãozona, né? Tem 3 círculos assim, ó, um vermelho, um verde e um amarelo. Aliás, não nessa ordem, né? Um verde, um amarelo e um vermelho. Está enganado. Se você não viu, tem vários tipos de sinalização semafórica e esse aqui é um deles, tá? Então vamos lá. Isso aqui significa o quê, gente? Vamos ver. Direção controlada? Não. Direção controlada é quando são setinhas, né? Apontando assim para um lado ou para o outro. E essas setinhas, obviamente, vão ser nas cores verde
laranja ou amarela, né? E vermelha. Isso é quando o semáforo principal indica uma coisa, mas tem uma faixa à esquerda ou à direita que indica outra, ou seja, às vezes pode estar fechado para todo mundo aqui na pista, mas a faixa lá da esquerda tem um semáforozinho desse de direção controlada, mostrando, opa, aqui está aberto, pode entrar. Ou o contrário, né? Pode estar fechado, enquanto o resto está aberto. Então esse aqui não é direção controlada, tá? Já eliminei. Controle ou faixa reversível. Sim, exatamente, controle ou faixa reversível. Esse tipo de sinalização aqui é para isso. Vou explicar como é que funciona isso, olha. Você tem uma pista com várias faixas, tá? Várias faixas. Vamos colocar aqui 4 faixas nessa pista. Claro que tem outra pista aqui do lado, né? Esse aqui é o canteiro central. E do outro lado também tem uma pista com várias faixas vindo, claro. Mas imaginem, essa pista aqui, na hora de ir, no período da manhã, quando o pessoal vai para o trabalho, ela está mais cheia, ela está lotada, as 4 faixas abarrotadas. A tendência é que ocorra aqui um congestionamento de veículos. E essas 4 faixas da pista que vai para o centro da cidade não dão conta. Aí o que é que o órgão de trânsito costuma fazer? Obviamente, se tiver o canteiro central aqui, não tem jeito, né? Mas se for uma divisão que não é física, só a pintura, o que eles fazem? Eles pegam uma faixa dessa aqui da outra pista e colocam ela no sentido contrário. Eles vão colocar 5 faixas indo para o centro. Porque nesse período da manhã, do centro para os bairros, a pista está mais livre. O pessoal não vai do centro para os bairros, vai dos bairros para o centro. No final do dia vai ser o contrário. Aí do centro para o bairro vai ficar mais congestionado. O que eles fazem? Aí eles já pegam a faixa de cá. E o que eles fazem? Qual é o recurso que o órgão de trânsito faz para evitar que os veículos colidam aqui, confrontem? Porque se eu colocar o veículo andando numa pista contrária, sentido contrário, é perigoso. Eles usam esse tipo de sinalização aqui, Em cima da faixa aqui, vai ter um semáforozinho desse, obviamente antes, né, para ambos os lados, com o xizinho e com a setinha. Para o sentido que estiver livre, vai estar a setinha verde. Para o sentido que estiver obstruído, vai estar o xizinho, né, vermelho. Então, nisso, eles conseguem obstruir o trânsito em um dos sentidos e liberar no outro, aproveitando uma faixa adicional aí da outra pista. Isso chama-se controle ou faixa reversível. A resposta está aqui, B, resolvida. Vocês querem saber o que é direção livre? Direção livre é quando é só uma setinha e ela fica verde. Ela pode ser por um lado ou para o outro. Você tem lá várias faixas, o semáforo principal aqui controla ali a abertura e fechamento para os veículos, mas aquela faixa da esquerda ou da direita, ela tem apenas a setinha verde e fica o tempo todo aberto. Por isso que a direção livre é diferente da direção controlada, porque a direção controlada ela pode estar livre ou fechada. E o sentido obrigatório já não tem nenhuma relação aqui com sinalização semafórica. Resposta B.